Você já parou para pensar em como a Lua pode ser o cenário de uma das disputas mais intensas e estratégicas do futuro? Nos dias de hoje, a Lua deixou de ser apenas um satélite natural para se tornar um alvo de interesse global, com duas potências se preparando para um novo tipo de corrida espacial. Mas, desta vez, não estamos falando apenas de prestígio ou reconhecimento internacional. O que está em jogo é muito maior. Estamos falando do futuro da tecnologia, da economia global e até das relações políticas internacionais. Hoje, os Estados Unidos e a China estão moldando o que podemos chamar de Corrida Espacial 2.0, um movimento estratégico que não só definirá o futuro da exploração lunar, mas também as novas fronteiras da humanidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Vamos analisar o impacto que a competição espacial entre essas duas superpotências pode ter no desenvolvimento de novas tecnologias, nas relações políticas e no nosso futuro como civilização. Prepare-se para uma jornada cheia de inovação, desafios e, claro, muita ambição. Você está pronto para descobrir o que a corrida espacial moderna reserva para o nosso futuro? Então, vamos embarcar nessa jornada agora mesmo. Para entender a corrida espacial 2.0, é fundamental dar um passo atrás e revisitar o passado. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma disputa acirrada, não apenas no campo militar e ideológico, mas também no espaço. A grande vitória dos EUA na missão Apollo 11, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua em 1969, foi um marco histórico que simbolizou a supremacia americana no espaço. Essa missão não foi apenas um triunfo tecnológico, mas também um grito de vitória na disputa de poder entre as duas superpotências. No entanto, após a conquista da Lua, a corrida espacial esfriou, com os EUA focados em outros desafios e a URSS enfrentando seus próprios declínios internos. Décadas se passaram e, no cenário atual, a corrida espacial reemerge com novos protagonistas. A China, que nas últimas décadas se consolidou como uma potência espacial, começa a rivalizar com os EUA no que pode ser considerado o retorno à Lua. O programa Artemis dos Estados Unidos busca levar astronautas de volta à Lua e estabelecer uma base permanente, enquanto a China, com sua missão Chang'e, já deu passos significativos em direção à exploração lunar, incluindo o pouso bem-sucedido de sondas no lado oposto da Lua. Portanto, a disputa lunar de hoje é uma continuação de um embate geopolítico de longa data, mas agora com novos players e com objetivos que vão muito além da simples conquista. As potências do século XXI estão prontas para aproveitar as oportunidades tecnológicas e econômicas que o espaço oferece, e a Lua se tornou o centro dessa disputa. A corrida espacial moderna entre os Estados Unidos e a China está tomando um rumo estratégico e bastante focado em objetivos de longo prazo. O programa Artemis dos EUA é a espinha dorsal dessa nova iniciativa espacial. Lançado pela NASA, o Artemis visa não apenas retornar os astronautas à superfície lunar, mas também estabelecer uma presença humana permanente na Lua. Este projeto ambicioso pretende criar uma base lunar, que servirá como ponto de apoio para futuras missões a Marte e além. O objetivo é tornar a Lua um ponto de acesso para explorar recursos espaciais e criar uma infraestrutura capaz de suportar uma colonização permanente. Além disso, o programa Artemis também busca incluir uma maior participação internacional, com outros países se unindo à missão para formar uma coalizão global de exploração espacial. Por outro lado, a China, com seu programa Chang'e, não apenas alcançou feitos impressionantes, mas também consolidou sua posição como uma das líderes da nova corrida espacial. Em 2019, a China fez história ao pousar com sucesso uma sonda no lado oculto da Lua, uma façanha que os EUA ainda não conseguiram realizar. O programa Chang'e da China não é apenas sobre exploração, mas também sobre recursos. A China está focada em pesquisar os polos lunares, que são ricos em água congelada e outros recursos essenciais para futuras missões espaciais. A presença da China na Lua pode ser vista como uma estratégia para garantir acesso exclusivo a esses recursos, que são cruciais para o desenvolvimento de uma infraestrutura espacial independente.
Ambos os países têm objetivos ambiciosos, mas suas abordagens são distintas. Enquanto os EUA buscam um projeto internacional e colaborativo, com o foco na construção de uma base lunar para futuras explorações, a China aposta na exploração autossuficiente e na coleta de recursos. Essa diferença estratégica, somada às tensões geopolíticas entre as duas potências, torna a disputa pela Lua um terreno fértil para o desenvolvimento de tecnologias e uma possível batalha pela supremacia no espaço. A corrida espacial não é apenas sobre explorar novos territórios, mas também sobre o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias que podem transformar a vida na Terra. Tanto os EUA quanto a China estão investindo pesadamente em inovações que podem redefinir o nosso futuro tecnológico, e a Lua está se tornando o laboratório de testes para essas invenções. Nos Estados Unidos, o programa Artemis da NASA está focado em criar tecnologias de ponta que permitam uma estadia prolongada na Lua. Isso inclui rovers autônomos de última geração, que serão essenciais para a exploração lunar e o transporte de recursos. A inteligência artificial também desempenha um papel crucial, já que sistemas inteligentes serão responsáveis pela navegação e controle das missões, reduzindo o risco humano em ambientes extremos. Além disso, a NASA está desenvolvendo novas formas de construir habitats lunares, utilizando materiais locais, como o rególito lunar, para criar estruturas que possam suportar radiação e temperaturas extremas. Esses avanços não se limitam ao espaço, muitas dessas tecnologias têm aplicações diretas na Terra, como novos materiais de construção e sistemas de energia renovável. Do outro lado, a China tem se destacado em sua capacidade de desenvolver tecnologias espaciais inovadoras de forma independente. O programa Chang'e da China, por exemplo, não só conseguiu pousar sondas em locais inexplorados da Lua, como também está investindo em novos métodos de extração de recursos. A China está focada no desenvolvimento de sistemas avançados de propulsão e de energia solar para alimentar suas missões lunares. A capacidade de gerar e armazenar energia de maneira eficiente é fundamental para sustentar a vida humana na Lua, e as inovações chinesas estão empurrando os limites dessa tecnologia. A China também está explorando o uso de robôs altamente especializados para realizar tarefas complexas, como escavação e mineração de recursos. Essas inovações tecnológicas têm um impacto direto em nossa vida cotidiana. As pesquisas espaciais frequentemente resultam em descobertas que são aplicadas em indústrias como saúde, energia e transporte. A competição espacial entre os EUA e a China pode acelerar o desenvolvimento de soluções que beneficiem a sociedade, desde novos tratamentos médicos até a melhoria da infraestrutura urbana e da tecnologia de comunicação. A competição entre os EUA e a China pela Lua não é apenas uma disputa por tecnologia e exploração científica, ela tem profundas implicações para a geopolítica global. A Lua, um território aparentemente distante, está se tornando um ponto de interesse estratégico, não apenas por seus recursos naturais, mas também pela sua capacidade de projetar poder no cenário internacional. A geopolítica da Lua começa com o conceito de soberania espacial. As potências espaciais não apenas querem explorar o satélite, mas também garantir acesso exclusivo aos recursos que ele oferece, como o gelo lunar, que pode ser convertido em água potável e oxigênio, essenciais para sustentar missões prolongadas. Além disso, a Lua é vista como uma plataforma ideal para a exploração de asteroides e até para a preparação de futuras missões a Marte. Portanto, quem dominar a Lua poderá ter uma vantagem significativa na próxima fase da exploração do Sistema Solar. Os EUA, com o programa Artemis, estão buscando uma abordagem internacional e colaborativa. A NASA tem feito parcerias com agências espaciais de outros países, como a ESA, Agência Espacial Europeia, JAXA, Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, e CSA, Agência Espacial Canadense. A ideia é criar uma base lunar compartilhada e usar a Lua como ponto de partida para futuras explorações interplanetárias. A colaboração internacional é vista como uma forma de manter a liderança global e impedir que a China monopolize a Lua.
Por outro lado, a China, com sua abordagem mais autossuficiente, está rapidamente criando uma presença dominante no espaço. Seus avanços no desenvolvimento de tecnologias espaciais, juntamente com a falta de parcerias internacionais, indicam que o país está mais interessado em controlar seus próprios recursos lunares. A China também está formando alianças estratégicas com países em desenvolvimento, oferecendo a eles acesso às suas tecnologias espaciais em troca de apoio político e econômico. Ao fazer isso, a China não apenas solidifica sua posição como líder no setor espacial, mas também influencia a dinâmica política global. Esta disputa geopolítica, portanto, vai muito além de uma simples corrida para explorar a Lua. Ela envolve questões de poder, influência e acesso a recursos que podem moldar o equilíbrio de forças no futuro. Embora a corrida espacial entre os EUA e a China tenha gerado grandes expectativas, ela também está longe de ser um caminho fácil. Ambos os países enfrentam uma série de desafios e obstáculos que podem afetar o sucesso de suas missões e a concretização de seus objetivos a longo prazo. Esses obstáculos são técnicos, financeiros e até políticos, e podem ter um impacto significativo no andamento da exploração lunar. Do ponto de vista técnico, um dos maiores desafios é a radiação espacial. A Lua, por ser desprovida de uma atmosfera protetora, apresenta níveis elevados de radiação cósmica e solar. Para proteger os astronautas, é necessário desenvolver tecnologias avançadas de escudo contra a radiação, o que representa um grande desafio de engenharia. Além disso, as temperaturas extremas na Lua, que variam de menos 173 graus Celsius à noite a 127 graus Celsius durante o dia, tornam ainda mais complexo o desenvolvimento de sistemas de sobrevivência para missões de longa duração. Outro grande desafio é o custo das missões espaciais. O orçamento de programas como o Artemis é exorbitante, e embora os EUA tenham uma estrutura de financiamento sólida por meio da NASA, a China também enfrenta altos custos em suas missões. A exploração lunar exige grandes investimentos em tecnologias, transporte e infraestrutura. Os recursos financeiros necessários para sustentar esses programas por décadas podem ser um obstáculo, especialmente em tempos de dificuldades econômicas internas. Além dos obstáculos técnicos e financeiros, existem os desafios políticos. A questão da soberania sobre a Lua e seus recursos é um tema controverso. O Tratado do Espaço Exterior, que proíbe a reivindicação de propriedade de qualquer corpo celeste, ainda está em vigor, mas não há clareza sobre como os países irão lidar com a exploração comercial dos recursos lunares. A China, por exemplo, tem defendido a ideia de que os recursos lunares devem ser de propriedade de quem os explorar, uma posição que contrasta com a abordagem dos EUA e de outros países que preferem uma gestão internacional. Além disso, há questões diplomáticas que podem afetar a cooperação internacional. A rivalidade crescente entre os EUA e a China pode dificultar parcerias que são essenciais para o sucesso das missões lunares. As tensões políticas e comerciais podem influenciar o alinhamento de outros países com um ou outro lado, tornando a colaboração internacional mais difícil de ser alcançada. Portanto, a corrida espacial não é apenas uma questão de avanços tecnológicos, mas também de como lidar com desafios multidimensionais que vão desde a física espacial até as relações internacionais complexas.